Então agora a gente vai falar sobre dentística. Na verdade não tem muitas questões, assim, o assunto não é bastante variável quando a gente pensa na banca Consesp. Tem mais questões de resina composta, na verdade resina composta e adesivo junto, né? Adesivo, a parte de primer, mas não é uma banca que pede, por exemplo, como a VUNESP, que gosta bastante de proteção do complexo dentino pulpar. Em relação a esse assunto, não tem praticamente questão. Na banca Consesp a gente vai ver muitas questões de resina e adesivo, poucas de amálgama, mas geralmente as questões de amálgama não são questões tão difíceis, mas é importante você saber, principalmente não saber o assunto como um todo, mas saber as perguntas que eles costumam fazer. E ionômero também não são muitas perguntas, mas tem uma pergunta de classificação em relação à utilização do ionômero. Eu vou dar até uma dica depois em relação a essa classificação, porque a gente acaba esquecendo, tem tanta coisa para lembrar durante a prova, que eu vou dar uma dica bem assim, mnemônica para você poder lembrar dessa classificação e vai ficar mais fácil para você poder acertar a questão se cair essa parte de classificação quanto à utilização. Então a gente vai falar agora de duas questões, na verdade duas questões muito simples. Eu nem faria comentário, mas vou fazer porque tem a parte de Black falando de classe 6, né? É só para relembrar. Eu nem vou ficar falando de classe 1, 2, 3 e 4, 5, porque é o nosso beabá da nossa clínica que a gente faz no dia a dia em relação à dentística. Então, ó, segundo Black, processo de Arikandu 2015, como são classificadas as cavidades preparadas em regiões de má coalescência de esmalte em dentes posteriores, isso tem que lembrar, né, que além da área de cicatrícula e fissura de dentes posteriores, molares e premolares, também tem a parte lingual dos incisivos, principalmente incisivos laterais, e também podendo acometer caninos. Que classificação que é essa? 1, 2, 3 ou 6? Claro, se você lembrar, muito simples, classificação de Black, classe 1, bem tranquilo. Eu só trouxe a classe, essa pergunta para você lembrar que a classe 6 acomete, já não é a classificação de Black, mas acomete uma nova classificação, acomete região de bordas incisais e ponta de cúspides, para ficar para relembrar e se cair, por exemplo, essa classificação classe 6, você saber e não ser uma questão perdida, que não é uma questão tão difícil, uma questão bem simples. Tem outra questão também, bem tranquila, ainda falando sobre materiais, mas assim, é um tipo de questão que não seleciona. Seria uma questão que todo mundo acertaria praticamente. Santa Gertrudes 2018. Qual material odontológico utilizado amplamente em restaurações no sistema público de saúde contém concentrações de mercúrio em sua composição? Falou de mercúrio, é óbvio que a resposta vem amálgama. E por que o mercúrio faz parte do amálgama? Justamente para poder fazer com que todos os metais se unam, né? Os metais componentes do amálgama, cobre, prata, estanho, e esse material tem uma plasticidade que possibilite fazer a condensação desse material na cavidade. Então, questão bem simples, questão bem tranquila e tem umas questões que praticamente não diferenciam. Só para ilustrar aqui como eles perguntam em algumas situações e um concurso bem recente de 2018.